meus amores, tudo bom com vocês? Que saudade! Ficamos aí uma semana sem vocês me verem. Pois é, mas eu dei trabalho pra vocês. Vocês trabalharam muito semana passada, mas estamos aqui hoje para poder falar de temas novos, né? Então hoje nós vamos começar com ciências. Peguem o livro de ciências e nós vamos falar sobre a relação das plantas com o ambiente que elas vivem. Então peguem lá o livro de ciências, lá na página 45 e vamos começar. Então, crianças, as plantas elas podem ser observadas em vários lugares, muitos lugares, diversos lugares. As plantas, por exemplo, as plantas aquáticas, elas podem ficar debaixo d'água, debaixo dos mares, dos rios. Como que elas ficam ali e não morrem afogadas? Pois é, as plantas, elas conseguem se adequar aos lugares onde elas estão. Ali no mar, elas conseguem retirar todos os nutrientes que elas podem, que elas precisam para poder sobreviver. Bom, gente, os alimentos que um vegetal, uma árvore precisa para poder sobreviver, para se nutrir, não necessariamente está só no solo. Pode estar no muro, pode estar numa telha, pode estar no casco de uma árvore. Ela vai se adaptando. Existem árvores, plantações que vão se adequando até mesmo a baixas temperaturas que é muito frio. E existem também plantas que vão se adaptando a altas temperaturas, que é muito, muito calor. Existem plantas que quando está muito frio, congelante, elas perdem suas folhas propositalmente, que é para não perder o seu líquido, a sua água através das folhas. Então ela deixa suas folhas caírem propositalmente, para não perder o seu líquido. Dependendo também da sua forma, né, de como é aquela planta, ela vai se adaptando em diferentes locais, como por exemplo as plantas aquáticas. As plantas aquáticas, elas ficam na água e não fica fincada. Muitas delas não ficam fincadas em algum lugar. Por exemplo, a Vitória Régia. A Vitória Régia, ela fica flutuando, ela não fica fincada, a raiz dela não fica fincada em lugar nenhum. E ela vai se adaptando. Através da água, ela consegue todos os nutrientes necessários para ela poder viver ali, através somente da água. Então, a planta ela vai se adaptando ao local onde ela vive. Então, através da estrutura dela, ela precisa também dessa estrutura, ela vai se adaptar ao local, ao ambiente em que ela vive. Olha só como é que a natureza é muito maravilhosa. Existem também vegetais, plantas, árvores que vão se adaptar em lugares quentes, com pouca chuva, com pouca água. Por exemplo, a barriguda. A barriguda, ela vai se adaptando, ela absorve o líquido, a água, e ela fica toda barrigudinha embaixo. Essa barriguinha dela embaixo é a retenção de água. É a água que ela consegue reter para poder passar esse tempo todo sem chuva, sem água. A mesma coisa acontece com o cacto. O cacto, ele é gordinho assim porque ele retém bastante água. E ele consegue se adaptar a essas altas temperaturas. Fica muito quente, então quando chove, ele consegue reter bastante líquido para ir perdendo gradativamente. Por isso também que ele tem esses espinhos. Esses espinhos são as folhas do cacto, que ele propositalmente faz com que ele vire espinhos para que ele não perca o líquido, não perca a água por conta das folhas. Então ele faz com que essas folhas se tornem espinhos. Vocês estão vendo como a natureza é inteligente? Pois é, elas conseguem se adaptar a tudo. Então, vamos ver agora as plantas epífitas. As plantas epífitas, elas também são muito inteligentes. Elas vão nascendo e vão crescendo em cima de outro vegetal, de uma outra árvore. Porque como elas são muito pequenininhas, o que elas fazem? Quando elas nascem, como elas nascem em grandes vegetações, onde tem lugar de grande vegetação, de árvores com porte muito grande, o que elas fazem? Elas nascem e crescem
em cima de um outro vegetal, um vegetal mais alto, por exemplo, uma árvore, um casco de árvore muito grande, elas vão crescendo ali, porque lá em cima, sim, ela consegue receber a luz do sol, receber a luz do sol para fazer a fotossíntese, consegue receber água, consegue retirar da própria casca da árvore os nutrientes para que ela consiga sobreviver. Então, essas são as plantas epífitas, que crescem em cima de um outro vegetal. Por exemplo, as bromélias, a samambaia, todas elas são exemplos de plantas epífitas. Agora vamos falar das plantas parasitas. Mas o que são essas plantas parasitas? Então, primeiro, exemplos de plantas parasitas. Fios de ovos e raflésias são exemplos de plantas parasitas. O que elas fazem? Por que elas são parasitas? Porque elas não produzem o seu próprio alimento, o seu próprio nutriente. O que elas fazem? Assim como as plantas epífitas, elas também nascem em cima de outro vegetal, de outras plantas, em cima de cascos de outras plantas. Elas também nascem em cima de outras plantas, de outras árvores. Só que as plantas parasitas, elas não conseguem o seu próprio alimento, elas não conseguem se nutrir, não conseguem o suficiente para se nutrir. As plantas epífitas, elas nascem em cima de outra vegetação, porém, elas conseguem o suficiente para se nutrir. E também existe uma troca entre o vegetal onde ela está e o vegetal e ela, o nutriente que ela recebe também. É como se as duas dependessem, ajudassem uma a outra a se nutrir. Isso nas plantas epífitas. Nas parasitas não. A parasita, ela só suga daquele vegetal onde ela está em cima. Ela não consegue se nutrir. Então, ela depende de que aquela árvore onde ela está em cima faça sua fotossíntese para que ela sugue a energia, o nutriente dessa planta que ela está em cima. Então, essa é a diferença da epífita para as parasitas. A epífita, ela consegue fazer a sua fotossíntese e consegue os nutrientes para poder sobreviver. Elas trocam nutrientes com a planta que ela está em cima. Ela vai trocando, é como se fosse uma ajudando a outra. Já a parasita, não. A parasita, ela não consegue fazer a sua fotossíntese, a fotossíntese para que consiga ter os seus nutrientes necessários. Então, ela vai sugando mesmo todas as energias da planta, do vegetal onde ela está, tá bom? E agora nós vamos falar das plantas insetívoras. Tia, o que é isso? Plantas insetívoras? Pois é, você pode imaginar o que seja? É isso mesmo, ela come insetos. Ela não consegue pegar todos os nutrientes do solo para poder fazer a sua fotossíntese. Então, o que ela faz? Ela captura insetos pequenininhos, né? Com aquela digestão, ela consegue ter os nutrientes para poder realizar a fotossíntese. Geralmente essas plantas vivem em solos muito pobres, nada enriquecidos, sabe? Sem quase nutrientes nenhum. Então, como ela não consegue tirar desse solo os nutrientes para ela viver, ela consegue tirar dos insetos. Sim, existem plantas que comem insetos. Tá aí, ó, as imagens. Pois é, gente. Essa foi a aula de hoje de ciências. Tá, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bem sobre os diversos tipos de plantas, as aquáticas, as epífitas, as parasitas, as insetívoras. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Um beijão pra vocês. Ah, peraí, façam as atividades da página 48 e 49, tá bom? Que eu vou dar aí a correção na próxima aula, tá ok? E um beijo pra vocês. Tchau, tchau!